Boa noite a todos. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Disse Jesus: sem mim nada podereis fazer. Eu sou a árvore e vós sois os ramos. Assim Jesus, ele é a raiz, é a fonte, a inspiração de nossas vidas e de todo o trabalho que a gente faz. Quando Jesus nos fala que tudo é possível àquele que crê, eu vou aprendendo a somar todos os fatos que a vida nos mostra, para que a gente consiga tomar decisões, escolher caminhos e seguir em diante a nossa jornada evolutiva. O conhecimento, é o despertar dessa nova aurora, desse novo começo, desse novo tempo em nossa vida. A nossa mente tem tudo para aprender, tem tudo para evoluir. Nós não pararemos por aqui e alcançaremos também até em outras dimensões todas as condições de aprendermos tudo o que for necessário. Evoluir. Cada um escolhe uma diretriz de como evoluir. Eu estou aqui. Estou aqui, humildemente, sempre trazendo aquilo que a espiritualidade nos ensina sobre mediunidade, a todos os médiuns, os propósitos de cada um, o trabalho que cada um faz. Tudo é merecedor de respeito quando todos nós passamos a entender o grau de entendimento que cada um tem. E é possível nós somarmos todos esses conhecimentos e aprendermos, dentro dos ambientes que nós estamos, a manter toda a nossa paciência, a nossa calma, manter a nossa luz do amor, sempre acesa para afugentar toda a escuridão do medo, da ignorância e de todos os males possíveis e inimagináveis que possam nos atacar. Hoje, no finalzinho da tarde, recebi a visita de um casal, nossos irmãos em trabalho e fé, onde nós estávamos conversando, entre tantas coisas, sobre mediunidade, que o trabalho não pode parar, principalmente quando as trevas estão atacando. Nós não podemos nos esconder e parar as nossas atividades, que para muitos, para os críticos, pode ser simples demais, porque eles não dão importância a nenhum trabalho dos outros a não ser o deles mesmos. Estávamos falando sobre o trabalho de confortar os irmãos e que é preciso, nesses momentos de agonia, de dificuldade, levantar a bandeira da paz e ajudar todos os nossos irmãos a cumprirem a sua missão. A luz, ela só tem importância quando ela está acesa na escuridão. Porque você acender uma luz durante o dia, ela não faz diferença. Sabe a história de chover no molhado? Chover no molhado não vai agregar em nada, a não ser trazer transtorno à vida de alguém. Mas todo o conhecimento que é trazido do mundo espiritual sobre tudo aquilo que precisamos aprender, por exemplo, para nos curar. Sabe que o primeiro passo para a nossa cura, para a cura dos nossos males, está dentro de nós. O nosso pensamento e principalmente os nossos sentimentos. Você sabe que nós sempre, quem conhece ou frequenta um pouco, estudou um pouco sobre a doutrina espírita, espiritualista, ouve falar de miasmas, Miasmas são formas, pensamentos que vão se enraizando dentro do vaso físico como uma energia negativa que vai consumindo a vitalidade e a funcionabilidade dos órgãos vitais. É isso que gera as doenças. O dia que nós tomarmos consciência que através da nossa disciplina e da nossa vontade nós vamos botar um fim nessas doenças,
nós tomaremos o nosso caminho da evolução muito mais curto. Você sabe o que cura as doenças? É uma disciplina, sabe, dessa disciplina militar? Disciplina acima de tudo. Mesmo que isso doa. Porque enquanto a gente se enganar, enquanto nós buscarmos pessoas que nos enganem, sustentem essas mentiras em nós, nós vamos nos manter doentes e enfraquecidos. E para que a gente consiga se fortalecer, para que a gente consiga vencer as fraquezas, é necessário fortalecer aquilo que somos. E nós somos energia, nós somos espíritos. E nós, em espíritos, precisamos aprender que a força do pensamento é o poder de criação de tudo que acontece na nossa vida. É através dessa cachola aqui que nós fazemos tudo que nós criamos funcionar. Quando o cérebro se desliga do corpo, o corpo perde a sua inutilidade, perde o poder de comando. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a alimentar, através da força do pensamento, da força de vontade, nós conseguiremos superar qualquer coisa. O conhecimento ele é dado para todos que o buscam. Não é privilégio de A, B, C, D. É força de vontade de aprender sobre qualquer assunto, qualquer coisa que você queira saber o que, por quê e principalmente daquilo que você tem afinidades. Você sabe que um dia, lá no futuro, nós vamos observar que tudo aquilo que fazemos hoje, primitivamente, nós vamos observar e vamos nos repreender quanto a forma com que nós guiávamos a nossa vida no passado. Um dia lá na frente nós vamos nos repreender por causa de tantas tranqueiras que nós inseríamos no nosso corpo, tantas coisas que nós prejudicamos a nossa pele, tantas cirurgias que nós fizemos e prejudicamos até mesmo o formato do nosso organismo, e tantas coisas desnecessárias que, através de atos disciplinados, em conjunto com um conhecimento adequado, faz com que as funções vitais elas reajam. Conhecimento para quê? A gente tem que saber para que servem as coisas. É importante isso. Sabe, muita gente não dá importância, por exemplo, à tabela periódica. Muita gente não dá a mínima importância para a tabela periódica daquilo que aprendeu quando estava no ginásio, quando estava ali no segundo grau, hoje, né, no ensino médio, no ensino fundamental, médio, sei lá. Nas faculdades, muita gente acha, não, isso é química, não sei o quê. Não. Ali estão dentro da descoberta, né? Nossa descoberta, porque estava oculto, nós descobrimos o que e porquê da função de todos aqueles elementos que hoje facilitam tudo na nossa vida. Parece, né, para os ignorantes, cultura inútil diante dos problemas que cada um enfrenta, mas não é não. Você sabe que para você resolver um problema, você tem que estar bem. E a gente só consegue ficar bem se a gente se cuidar. Se a gente precisa se cuidar, justamente para quê? Para a gente saber tomar decisões daqui para frente. Sabe, tem muita gente apavorada, preocupada, sabe por quê? Hein? Sabe por quê que as pessoas estão preocupadas? Porque as pessoas não buscam conhecimento. Você sabe que quando você vai num lugar, sabe, onde todo mundo fala de tudo, você está sujeito a todo tipo de informação. Agora, quando você começa a filtrar todas as informações, filtrando essas informações, você começa a saber o que é verdade e o que é mentira. E quando a gente vai aprendendo o porquê das coisas, presta atenção no que nós estamos falando, viu? Presta atenção no que nós estamos vivendo, gente, né, Maria Aparecida? Vamos prestar atenção. As pessoas, elas ficam apavoradas. Por quê? Porque elas não sabem sobre aquilo que nós falamos, sobre os ritos de passagem. Certo? Os ritos de passagem. Então você tem que estar bem mentalmente, bem emocionalmente, para que você
Não se desespere em nenhuma das situações daquilo que você não entende, gente. Sabe? Daquilo que você não entende. Tá bom? Então, gente, muita calma nessa hora, como dizem os mais antigos, né? Muita calma nessa hora. O Brasil não está perdido, ninguém está perdido, certo? Você sabe que todas as coisas precisam ser bem feitas diante de todo esse rito de passagem. Só você prestar atenção no que vem aqui, nesses próximos dias, você pode ter certeza, toda angústia vai acabar. Toda essa angústia vai acabar. Se preocupe com o que você vai fazer depois, porque você tem que estar preparado, certo? Você tem que estar preparado para o que você vai fazer depois, certo? Então, veja só. Muita gente fala, né, que são espíritos brincalhões, não sei o quê, porque talvez não conheça a seriedade do trabalho. Não estou aqui para brincadeira, não estou aqui atrás de fama, muito menos atrás de qualquer coisa assim que alguém queira, entendeu? Não ligo para isso, não. Entendeu? E é até muito difícil para mim poder fazer essas lives das condições que a gente está, certo? Tá certo? Esses tempos atrás nós falamos para vocês, certo, de uma frase que diz o seguinte: o minuto final pertence ao Cristo, que Jesus ele defenderia o Brasil do ataque de todos os males. Você sabe que o problema, veja só, é que as pessoas elas ouvem de tudo e muito das vezes as pessoas elas gostam só de tirar proveitos das situações. Apenas isso, certo? Todo mundo se aventura, certo, a fazer lives, todo mundo se aventura a pedir likes, a fazer isso, aquilo, não sei o quê. Isso se tornou um negócio. Muita gente ganha muito dinheiro com isso, certo? E as pessoas, sem perceber, acabam se deixando envolver. Por isso que a gente tem que saber filtrar as coisas, certo? Reza a lenda aí que amanhã nós teremos um pronunciamento, certo? Um pronunciamento assim extremamente sério, certo? Extremamente sério em relação ao que vem por aí. É só esperar. Gente, é muito fácil a gente dizer que acredita em Deus, né? É muito fácil a gente dizer que acredita nos espíritos. É tão difícil as pessoas acreditarem em Deus que as pessoas não sabem o que é Deus. Muito difícil a pessoa dizer que acredita nos espíritos e acreditar. Por quê? Por que as pessoas fazem assim? Porque as pessoas normalmente elas não têm certezas de nada. Veja só, vamos e venhamos. Vamos fazer de conta que nós pensamos, certo? Vamos fazer de conta que a gente sabe pensar. Em uma eventual... Vamos fazer o seguinte. Diante de uma eventual guerra, entendeu? Em qualquer nação, o que é que eles fazem com os líderes dessas nações? Para quem já assistiu muitos filmes, entendeu? Quem já assistiu filmes de guerras, dá para se ter uma pálida ideia do que eles fazem. Por quê? Eles precisam proteger o seu líder. Proteger o líder. Certo? Ninguém brinca, ninguém sai brincando por aí de soldadinho. Vamos brincar de soldadinho, vamos brincar de tirar, né, aqui, vamos pegar o forte daqui, levar o forte Apache lá, o soldado aqui, os Yankees, os sulistas, os não sei o quê. Ninguém brinca com isso, não. Ninguém brinca com isso. Certo? Apenas a gente tem que saber assim, certo? Você tem que saber quem que tira as pessoas de cena.
Por quê? Para proteger. Porque justamente o que está acontecendo, veja só, é porque alguém nesse momento, chamou a atenção do mundo inteiro para as decisões que ele toma. Você sabe quando o surgimento de um grande líder provoca reações no mundo inteiro? Não aconteceu isso com Jesus? Quando Jesus começou a fazer todos aqueles milagres, orientar o povo, ensinar o povo sobre matemática, ensinar o povo sobre astronomia, ensinar o povo sobre física, sobre alquimia, ensinou tudo. Jesus foi um grande professor naquele tempo. Isso, veja só, deixou os romanos apavorados. Você sabe que se Jesus fosse apenas aquele ser que fazia milagre, curava um, curava outro, não era nada. Não existia razão alguma para alguém crucificar um homem que curava os aleijados, entendeu? Ajudava aqueles pobres lá, alimentando eles, não incitava o povo para se voltar contra Roma. A verdade precisa ser dita, certo? Jesus em nenhum momento insultou os cristãos, né, os judeus, os hebreus, os que acompanhavam, a se virar contra os romanos. Por que os imperadores romanos ficaram com tanto medo? Porque simplesmente, gente, Jesus, ele não era aquele ser que andava cabisbaixo, escondido. Ele viu um aleijado ali, deixa eu curar aquele pobre coitado ali. Vem cá, pobre coitado, levanta, vai andar. Aquele cego, vem aqui. Deixa eu curar você, meu filho, agora está enxergando? Vai em paz, meu filho. Não, Jesus, ele começou a despertar nas pessoas, certo? A força que as pessoas tinham quando elas se juntavam. E defendia as raízes trazidas pelos profetas. Jesus sempre ressaltou o trabalho dos profetas. O líder, ele sempre ressalta o valor de um povo. O povo reconhecendo que tem alguém que dê esse valor a ele, o povo começa a se sentir o quê? Amado. Aquela multidão que acompanhava Jesus se sentia amada por ele, porque Jesus não ficava apenas fazendo discurso, sabe? Gente, lá no céu, lá tem árvore lá, cheia de fruta, viu? Vocês vão poder comer fruta à vontade, vai ter aguinha ali, ó, fresquinha. Você sabe, o leão e o cordeiro, eles vão beber água juntos ali no rio. Não vai ter mais briga, entendeu? Que o leão também vai comer a frutinha, o cordeiro vai comer a frutinha, não vai mais ter briga. Jesus, ele ensinava sobre astronomia, ensinava sobre os astros, ensinava sobre cultura, ensinava sobre as tradições, ensinava sobre a família, ensinava sobre respeito. Isso fez com que o povo se sentisse forte. O povo que foi menosprezado pelo massacre dos romanos, eles se sentiam como o cocô do mosquito do cavalo. Entendeu? Alguma coisa assim, sabe? O cocô da pulga. O povo se sentia assim. E Jesus, com todo o conhecimento de matemática, de ciência, de alquimia, sabe, de cura, de bondade, de justiça, Jesus nunca incitou ninguém contra ninguém. Mas ele começou a ensinar. Então, por onde Jesus passava, ele arrastava aquela multidão com eles. Por quê? As palavras de Jesus eram convincentes. Por quê? Porque Jesus, ele vivia aquilo. Jesus viveu tudo aquilo que ele ensinou. Quando Jesus foi começar a sua missão, ele ficou 40 dias ali no deserto meditando para como que ele iria se comunicar com o povo. E se você prestar atenção no que está escrito ali na Bíblia Sagrada, existem pouquíssimos relatos das palavras de Jesus. O que se vê ali são os manuscritos dos apóstolos, não de Jesus. Algumas coisas que eles repetiram daquilo que eles ouviram. Mas o mais importante, por que aquilo incomodava os imperadores? Por que certos discursos de pessoas que exaltam família, fé, tradição, respeito, incomoda? Porque isso traz na gente um sentimento
de respeito, você se sente respeitado, você se sente amado, você se sente valorizado. Isso faz com que a multidão siga este ser que tem luz própria, que tem conhecimento. Do mesmo jeito que Jesus, sabe, depois de crucificado, ele ficou aparecendo de um lugar para outro. A gente fala que Jesus ele subiu numa nave, depois descia numa nave, subiu numa... Não interessa isso. O importante é que Jesus ele aparecia lá para as pessoas, nas multidões. O pessoal falava mais ou menos 500 galileus, mas eram muito mais, que o povo naquele tempo, eles eram muito ruins de fazer contas, assim como hoje. Como a Bíblia foi escrita 380 anos depois, 380 anos depois da crucificação de Jesus lá, que a Bíblia foi escrita, gente. 3 séculos, gente. Imagine só pegar aqueles manuscritos, com aquelas histórias contadas, já um pouco deturpadas, guardados aqueles segredos, né? Faz isso aqui não pode, aquilo não pode, vamos deixar só isso, aquilo. Aí de repente vem os espíritos para poder fazer com que haja essa redescoberta das lições de Jesus em cima daquilo que nós estamos vivendo hoje. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é o que nós estamos vivendo hoje. Você tem que pensar. É só pensar. Você tem as pessoas que dizem, né, os espíritos que acompanham Gilberto são espíritos brincalhões. Certo? A gente lê o que está escrito aí. Mesmo estando de olhos fechados, a gente lê. Os outros ficam zombando, tirando sarro, mas cadê isso, cadê aquilo, porque isso não aconteceu, não aconteceu. Sabe, as pessoas que podem comprovar o que aconteceu está dentro dos palácios, está dentro dos quartéis, está dentro, sabe, dessas pessoas que realmente têm informação de verdade. Agora, os fofoqueiros, bom, fofoqueiro é fofoqueiro. Fofoqueiro é aquele que vê as coisas passando na rua, interpreta tudo. Interpreta tudo. Certo? Então veja só. Qual é o medo que a gente pode ter? Medo do quê? Hein? Qual é o medo que pode fazer com que a gente perca mais do que aquilo que nós já perdemos nessas décadas todas? O mais importante fez ressaltar aquilo que está aqui atrás, ó, esse símbolo sagrado que ninguém lembrava de colocar nas telas. Não, era muito raro você ver a bandeira do Brasil em qualquer lugar. Hoje a bandeira do Brasil está em todos os lugares. Em todos os lugares está. Você acha que quem realmente, para e pensa, viu? A pessoa que está falando aí, né, que espíritos brincalhões, não sei o quê, se fosse espíritos brincalhões, não teriam nos avisado da pandemia, não teriam avisado que, sabe, daquele negócio que aplicaram assim nas pessoas, está causando miocardite, está causando lesão no cérebro, está causando AVC, está causando... Inclusive hoje, é só vocês acompanhar os noticiários aí, que o próprio Ministério Público Federal está indo atrás para poder, entendeu, investigarem isso aí. Por que está acontecendo isso depois que as pessoas, certo? Né? Por que as pessoas tomaram aquele negócio? Está acontecendo isso. Algo de podre no reino da Dinamarca, né? Se eu tenho alguma fonte no Planalto espiritual, Fabão. As fontes que eu tenho vêm do Planalto espiritual. Não tenho contato com ninguém aqui da Terra, certo, que fica me passando informação, não, tá? Não tenho. Aqui na Terra, ninguém. Ninguém. E se alguém já botou escuta aqui no meu telefone, vai ver que eu não converso com ninguém de lugar nenhum que me passa qualquer tipo de informação. Quem passa as informações é o pessoal que mora lá do outro lado, nas esferas espirituais, que nos avisaram que tudo isso iria acontecer. Gente, os descrentes sempre existiram, certo? Os descrentes sempre existiram, normal, certo? Os descrentes sempre existiram. Tá bom? Os descrentes sempre existiram. Tá certo, gente? Você sabe que a gente falar de reencarnação, a gente precisa tirar o véu da cabeça. Certo? Para as pessoas que não acreditam, que gostam de brincar, né? Perdeu. Gente, é só esperar.
É só esperar. É só isso. Eu continuo aqui, como eu estive aqui no dia 2 de outubro, quando todo mundo veio bombardeando aí, né? Falando, né? Tá vendo? Você falou que ele ia ganhar, ele perdeu. A verdade virá. Não se preocupa, não. A verdade dos fatos virá. Ah, você falou que depois, no dia 30, né? Ele iria ganhar, não ganhou, patati, patatá. É só apurar a verdade. Você sabe aquelas coisas que eu falo para vocês? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se as pessoas sabem que não temem nada, por que não entregam aquelas pinóias daqueles chips onde estão as informações que comprovam a verdade? Simples assim. Simples assim. Então veja só, eu acredito nos espíritos, acredito, de verdade, acredito na lei universal da reencarnação, acredito que vai haver, certo, uma depuração muito grande no nosso país, precisa ser feito. O Brasil precisa alcançar a sua maioridade, o Brasil precisa parar de ser chamado país do futuro. O Brasil é o país do presente, é o país da hora, é o país da vez. Isso começou a se acender, então todo mundo que roubava o Brasil ficou incomodado. Todo mundo ficou incomodado. Como Jesus começou a defender o Brasil, tudo aquilo que eles tentaram aprontar para poder acabar com isso, não conseguiram. Você sabe que a gente vê quantas pessoas riem, debocham. A gente apenas se lembra daquilo que aconteceu naquelas cortes, lá nos palácios romanos, nos palácios ingleses, nos palácios franceses, naqueles palácios onde havia orgia, onde havia bebida, havia comida farta, enquanto o povo vivia passando fome, daquelas pessoas que viviam sob a exploração do trabalho alheio, né? Viviam sob uma riqueza ilícita. O que a gente vê hoje é isso. Pessoas que usurpam, né, dos impostos, que roubam isso daí e fazem chacotas do próprio povo que, sem querer querendo, né, paga imposto a dar com pau para que esse país possa ter ruas, estradas, saúde, educação, ferrovias, ônibus, aviões, certo? Segurança e oportunidade para que todos possam ter uma vida digna. Mas meia dúzia de gato pingado se arvora aí de achar que pode ter mais que os outros sem merecer, apenas porque se acham mais espertos. Estamos vivendo um momento delicado. As pessoas vão, certo? Como quando Jesus estava lá no barco com os apóstolos, né? Jesus estava ali na proa, começou a vir uma tempestade, aqueles apóstolos apavorados, medrosos, né? Ficaram lá gritando: ai, Jesus, salva nós, Jesus, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Jesus ali abriu os olhos e falou assim: homens sem fé. Homens sem fé. É assim que eu vejo muita gente sem fé. Certo? Eu vejo muita gente sem fé. É isso que eu vejo. Muita gente que não acredita em nada. Né? Eu continuo aqui acreditando piamente nos espíritos. Amanhã vai vir uma chuvarada. A gente só pede para que todo mundo fique aí muito bem preparado para essa chuvarada que vai acontecer. A chuvarada que vai afetar bastante São Paulo, Rio de Janeiro, né, aqui no ABC, Porto Alegre, Cáceres, Foz do Iguaçu, certo? A região ali do Rio Amazonas, vai chover muito naquela região. Por isso que já existem até barcos socorristas já de prontidão por causa da enchente que vai ter por lá. Quando tem muita gente, sabe, distraídas, né? Muitos distraídos por aí,
Você sabe que eu vejo hoje o mundo, sabe, como acontecia naquele império babilônico. Eu vejo as pessoas andando por um lado para o outro, sem nexo. As pessoas, sabe, com muitas futilidades, falando de muitas futilidades, vivendo, sabe, muita coisa falsa, uma alegria falsa. Eu vejo muitas pessoas vazias nos seus corações, vazias de fé, vazias de base, vazias de família. Eu vejo pessoas revoltadas porque elas não conseguem entender claramente esse momento armagedônico que nós estamos vivendo. Eu vejo as pessoas alheias à verdade. Eu vejo as pessoas se afinando aos seus grupos afins. Eu vejo as pessoas andando com quem tem afinidade. Eu vejo as pessoas seguindo quem tem afinidade. Eu vejo as pessoas demonstrando o que são pelas bases que elas trouxeram de suas encarnações e que estão apenas ressuscitando aqueles personagens antigos que viveram nas encarnações passadas, agora no presente. Você sabe quando aquelas pessoas da corte pediam a cabeça dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, e faziam uma verdadeira festa, num show, um espetáculo de horrores, quando era para apedrejar, quando era para prender, quando era para esquartejar, aqueles vibravam de alegria naquela situação. Eu vejo hoje do mesmo jeito. Eu vejo hoje as pessoas, né, elas apedrejando. Hoje, através da internet, as pessoas atrás de uma tela de computador, de um teclado, a pessoa, ela escreve tanta coisa, só que depois ela vai dormir. E ela pode até alimentar qualquer coisa assim, mas aquele medinho fica dentro dela. Certo? Muita gente, por exemplo, que foi contra, né, aquele remédio que proibiram de falar o nome, que atua ali, sabe, para matar vermes, né? Hoje, todos aqueles que foram contra, estão correndo nas farmácias comprarem, com medo dessa nova onda, que não é nova onda, é apenas efeitos colaterais de algo que está dentro do corpo de cada um. Hoje, conversando com a minha amiga e minha irmã Leslie, falando sobre essas doenças que estão aparecendo, é tanta herpes que vem aparecendo nas pessoas, que não tinham nada até então. As pessoas com problemas neurológicos, as pessoas tendo surtos psicóticos, elas não sabem de onde estão vendo isso. As pessoas perdendo o sentido da vida, o sentido do amor, e não sabem por que dessa mudança comportamental. As pessoas com dores nas pernas, com as pernas pegando fogo, de um ano para cá, um ano e meio para cá, elas não conseguem nem sequer raciocinar sobre os efeitos colaterais, sabe, de alguma coisa que elas tomaram, que a gente não pode falar o nome, certo? Porque nós nos tornamos perseguidos por falar a verdade, então você tem que usar a cabeça para que as pessoas pensem. Sabe, ninguém consegue explicar porque tantos atletas com a saúde ali, ó, em cima, de repente, pimba, todos eles com os mesmos sintomas, os mesmos tipos de morte. No mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Isso que é contado, o que não é contado, então, fazendo com que as pessoas, elas estão vivendo, sabe, como aqueles filmes que tem hoje na TV, de zumbis? Zumbis. As pessoas estão feitas zumbis. Elas vão para um lado, vão para o outro, vão para um shopping, compra lanche, compra refrigerante, vai fazer churrasco, pegam seus carros, saem guiando por aí a esmo, sem uma direção, chegam nos lugares, se embriagam muito, bebem bastante, sabe, se puder fazer coisas erradas, fazem coisas erradas, depois voltam assim para o meio como se nada tivesse acontecido. Aí as pessoas falam que nós somos catastrofistas. Quando nós falamos das mudanças climáticas, vê o que está acontecendo nos Estados Unidos e vai piorar. Vê o que está acontecendo na Europa, vai piorar. Vão ver a seca que vai assolar o planeta Terra nesses próximos anos também e vai piorar. E vai piorar.
Né, Duque? Né? E vai piorar. A gente anda pelas ruas, a gente vê as pessoas. Hoje eu vejo as pessoas rezando para poder parar num semáforo, que estão viciadas em celulares. É isso que eu vejo. Eu estou vendo, sabe? Eu estou vendo a humanidade entrar num caminho, certo? Um caminho irreversível, até chegar o momento em que elas passarão a viver num outro planeta. Eu vejo isso. Eu vejo as pessoas rezando, andando devagarzinho, só para pegar o próximo semáforo fechado, para pegar o celular. Para pegar o celular. O vício. As pessoas estão viciadas de tal forma, mas estão viciadas. Viu? Quando nós falamos, quando os espíritos nos falaram, certo? Nos falaram que nós estamos vivendo uma mini era glacial, estaríamos chegando a essa mini era glacial. Muita gente fala, nossa, que loucura, mas por que Deus vai deixar... É muito fácil a gente querer colocar a culpa em Deus, daquilo que o ser humano criou. A gente sempre quer botar a culpa em alguém. Sempre queremos botar a culpa em alguém e tirar o nosso da reta. Certo? É isso que nós estamos vivendo. Gente, o que vai acontecer aqui no nosso país agora, entendeu? O que vai acontecer aqui com o nosso país agora é o amadurecimento dele. É o amadurecimento do nosso país. Ou o Brasil alcança a sua maioridade, ou ele nunca será um país de verdade. É isso que nós estamos verificando que está acontecendo aqui. Certo? Né? Eu vejo as pessoas, vejam só, tem muita gente hoje, entendeu? Que a gente tem que praticamente, né, obrigá-las a trabalhar. Obrigá-las, elas têm que trabalhar. Certo? E elas são pagas para trabalhar, só que elas não trabalham. E quando a gente vai cobrá-las para trabalhar, elas reclamam que estão sofrendo assédio. Certo? É desse jeito. É desse jeito. Sabe, gente, nós estamos num momento muito sério, muito dedicado, muito delicado na humanidade. E é preciso, sabe, que acompanhe o que está acontecendo. Acompanhar o que está acontecendo. Sabe, tem muita gente... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus nunca foi um ser covarde. Nunca. Certo? Jesus nunca foi covarde. Jesus nunca se acovardou. Quando ele foi ensinar matemática, quando ele foi ensinar ciência, quando ele foi ensinar a humanidade a se tornar adulta. Nós estamos vivendo exatamente esse momento, nós estamos nos tornando adultos. Sabe, as pessoas não sabem nem o que vai acontecer, já presumem do que vai acontecer. Certo? Certo? Presumem-se daquilo que vai acontecer. E é isso que está acontecendo. Tá certo? Viu, gente? Quando a gente fala, por exemplo, se eu falar aqui, certo? Se eu falar assim para vocês sobre Akhenaton, se eu falar sobre Tancredo Neves, se eu falar sobre Getúlio Vargas, certo? Se eu falar sobre Jesus, se eu falar sobre os imperadores romanos, você sabe, eu não consigo entender, às vezes, a cabeça das pessoas que misturam, sabe, e fala assim, nossa, falando de política, quando já se viu um canal de espiritualidade, falar de política, não sei o quê. Eu estou falando de política, estou falando de fatos que afetam a vida de todo mundo, de todos nós. De todos nós.
certo? Então, o mundo, ele vai conhecer um novo Brasil daqui para frente. Um novo Brasil surge para a humanidade, viu, gente? Olha, não pergunta não, gente, vai ser amanhã, depois, gente. Dentro do ritual de passagem, até sexta-feira, gente. O restante é você fazer a sua parte. Você está fazendo a sua parte? Você está fazendo a sua parte? Eu estou avisando a vocês, gente. Vocês que moram nesses lugares todos que eu estou falando, certo? Rio de Janeiro, São Paulo, o ABC Paulista, Porto Alegre, sabe? Todos esses lugares, alguns lugares do Nordeste, Maceió, Natal, Fortaleza, ali na região de Teresina, no Belém do Pará, sabe? Brasília. Vai chover muito esses dias. Muita chuva. Você tem apenas que saber lidar com a chuva. Você vai ter que lidar com a chuva. Vai acontecer essa chuvarada? Vai. Certo? O corpo de bombeiro já está pronto? Já está atento? Já está atento. Já está atento. Certo? Então, gente, quando a gente fala sobre reencarnação, as nações estão reencarnadas. Eu estou assim, gente, porque eu estou segurando o Duque. O Duque pegou uma almofada aqui e vai dar pau. Ele rasgou a almofada aqui. Ele fez arte. Por isso que eu estou aqui segurando nele, tá bom? Tá certo, gente? Agora eu não sei, sabe? Eu não sei, as pessoas não querem que eu fale do quê? O que as pessoas não querem que eu fale? Não estou entendendo isso. Certo, gente? Olha, eu abri esse canal para a gente poder explicar um pouquinho para as pessoas, sabe? Quando os espíritos nos falaram sobre pandemia, que viria uma pandemia aqui e afetaria o planeta, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Viu? Ninguém acreditou que haveria pandemia. Ninguém. Ninguém quis acreditar. Ninguém quis, gente, de forma alguma, se prevenir. As pessoas apenas ouviam as coisas. Você se lembra que Chico Xavier um dia disse que as coisas no mundo elas ficariam assim tão mudadas que durante a verticalização do eixo da Terra, que ele chegou a dizer assim que nações viriam para o Brasil. Não que o Brasil seria dividido em 5 nações. Viriam aqui os russos, os orientais, os norte-americanos, os não sei o quê. Isso, gente, vai acontecer após a verticalização do eixo da Terra. E tem muita gente achando que isso vai acontecer agora. Não é assim, gente. Você tem que saber entender aquilo que o Chico Xavier falou naquele tempo e como ele poderia falar também. Tá certo? Como ele poderia falar também. Tá certo? Então, gente, procure entender o que nós estamos tentando passar para vocês, para que vocês... Não quero mal de ninguém, não. Eu não quero mal de ninguém. De forma alguma. Não quero mal de ninguém. Tá? Tá certo? Apenas, gente, que a gente só tem que agora aguardar. Se você se preparou, como foi falado, entendeu? Pra gente se preparar. Por quê? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel nesse momento? Cuidar da nossa família, cuidar da nossa retaguarda, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, cuidar para que a gente tenha condições de tomar providências, certo? Tomar providências necessárias para a nossa vida, certo? Necessárias à nossa vida, tá?
Você sabe que quando as coisas estão certas, quando está tudo certo, gente, todas as coisas acontecem dentro do ritmo natural que elas têm que acontecer. Não precisa se antecipar a nada. Não há necessidade de você antecipar em nada. Se tem uma data para você fazer tal coisa, naquela data. Não há necessidade de fazer isso. Agora, por que fazerem isso? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Tá certo? Tá certo, gente? Então, né, Mariana Ferreira? Tá? Então, gente, a gente tem que falar de todos os assuntos. Nós não falamos dos problemas da pandemia que viria. E olha que nossas lives foram censuradas, foram bloqueadas. Por quê? Porque a gente ensinava as pessoas como se prevenir. Qual o maior problema hoje que o Brasil enfrenta? Fala pra mim. Qual o problema maior que hoje que o Brasil enfrenta, que o povo está enfrentando? É justamente esse. Estou falando para vocês, gente, tenham fé. Tenham fé. Os mesmos espíritos que falaram para a gente dessa pandemia são os mesmos espíritos que estão nos preparando para a gente enfrentar esse momento de turbulência. Sabe, em 2005, Dom Carlos Amires, um espírito, falou que no Brasil poderia ter uma guerra civil. Poderia ter guerra civil aqui no Brasil em 2005. Ele falou isso em 2005. Quem é que deu a devida importância a isso para ele, quando ele falou isso? Ninguém. Por quê? Guerra civil aqui no Brasil? Para com isso, que bobagem. Brasileiro gosta de carnaval. Brasileiro gosta de festa, de praia. Brasileiro não aguenta ver um feriado. Vai tudo pra praia. Fica horas na fila para ir pra praia e pronto. Não é assim? É assim. Então, gente, eu não estou falando mal de ninguém. Eu nunca falei mal de ninguém. Então, eu sempre falei a favor do Brasil e da missão espiritual do Brasil. Agora, não fiquem vocês assim, né, desesperados, entendeu? Achando isso, achando aquilo. É amanhã, é depois, é isso, é aquilo. Assim como às vezes as pessoas perguntavam antes: eu vou casar? Eu vou casar? Eu vou ter filhos? Você tem namorado? Não. Você sai de casa? Não. Você se arruma? Não. Você... Não. Ah, então você não pode que você vai conseguir casar. As pessoas antes, a preocupação das pessoas eram essa. Agora, vamos cuidar um pouquinho. Vamos cuidar um pouquinho, sabe? De nos prevenirmos, só isso. Certo? E olha, eu sempre falo para vocês. Os espíritos, gente, eles já nos levaram a alguns lugares para a gente ver e aprender algumas coisas. Eu sempre falo para as pessoas: nunca tire sarro de ninguém. Não tira sarro de ninguém. Sabe? Não desdenhe de ninguém. Viu? Vocês estão rindo aí, né? Mas é verdade, gente. Antigamente as perguntas eram essas: eu vou casar? Hein? Você não é vidente? Entendeu? Não, eu vejo dente no espelho. Eu não sou vidente. Eu tenho evidência quando os espíritos me mostram algumas coisas, tá? Vem aqui, Duque. O pessoal quer ver você. Mas olha, você foi um mau cachorro agora, tá? Você foi mal. Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Isso vai dar pano pra manga, viu? O que você fez vai dar pano pra manga. Você sabe que a coisa vai ficar feia pro teu lado, né? Já avisei ele, a coisa vai ficar feia pro lado dele. Então agora você vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui comigo até acabar a live. Né? Você viu a almofada? Rapaz, você não sabe como é que é, né? Acabou com a almofada da Renata. Tô frito. Tô no vinagre. Viu? Tô no vinagre hoje por causa de uma almofada. Né? Tô no vinagre. Será que o Leão tá me ouvindo? Fala pro Leão ligar ali pro Enzo. O Enzo tá ali no quarto, não tá vindo aqui. Né? Pro Enzo vir me socorrer. Certo? Tem que fazer tudo isso aqui enquanto tô falando com vocês.
Certo? Né? Sabe, gente, eu aprendi muito com os espíritos sobre saúde. Aprendi mesmo. Aprendi muita coisa sobre saúde com os espíritos. Olha aí, meu filho. Olha aí o que seu cachorro fez. Eu falei pro Duque que ele teve sorte que ele não nasceu na Venezuela. Eu falei pra ele. Você teve sorte. Aí. Falei pra ele, teve sorte que não nasceu na Venezuela. Nessa hora ia comer churrasquinho de cachorro, né? Nem de gato. Né? Né? Então azeite, o Duque também. Né? Tem que dividir o sofá hoje. Tem que dividir o sofá. Aí, meu filho, limpa tudo. Vou pegar uma vassoura ali. Limpa tudo. Preparar o sofá para dormir. Sem almofada ainda. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui tá, né? Tá bom? Viu, gente? Viu, nossa? Viu? Olha só. Sabe, gente? Viu, dona Luciana? Os Espíritos de Deus, eles avisaram Jesus, né, de tudo que Jesus iria passar. Assim como os Espíritos nos falam de tudo que nós vamos enfrentar. Sabe? Não estou falando de política, não. Nós estamos falando de um problema social gravíssimo. De uma pandemia. Uma pandemia, sabe? Muito grande. Uma pandemia de descrença, de desordem. Você sabe que quando a gente fala para vocês que as massas mediunizadas elas marchariam, certa vez, né, o grande brasileiro, ele nos falou, essa Rose O'Donnell está aí, né, ela vai se lembrar, outras pessoas também vão se lembrar, em que ele diz que cada homem teria a força de 100. Por quê? Estariam sob uma influência espiritual gigantesca. E que eles sairiam para querer quebrar tudo. Só não quebrariam aqueles que estariam sob a verdade, a proteção de Deus. E quem cria a proteção de Deus é quem faz as coisas com verdade e amor. Você sabe que a função dos espíritos, gente, não é vir contar historinhas pra gente, não. Se algum dia você, em desdobramento, conseguir chegar aonde estão ali, né, o Vale dos Suicidas, o Vale dos Abortados, o vale onde estão os negligenciadores. Se algum dia você tiver em desdobramento, conseguir enxergar tudo isso, a gente vai ver que o que nós estamos enfrentando aqui, sabe esse medo que as pessoas têm de ir para o umbral? O medo de ir para o umbral. As pessoas têm medo de ir para o umbral, só que elas não tomam uma posição aqui e muitas vezes são negligentes. Você sabe que a negligência também é passivo de punição. Nós também seremos, gente, punidos se nós não falarmos daquilo que vimos e ouvimos. Você sabe que se nós não falarmos, as pedras falarão e falarão do jeito delas. Se nós não falarmos para as pessoas, olha, não entre nesse contexto de violência, de vingança, isso não leva ninguém a nada. Procurem criar afinidades com pessoas boas, ande com pessoas do bem. Não deixe que influências ruins entrem na sua casa. Tome cuidado com as coisas que vocês assistem. Você sabe, certa vez, né, o espírito Dom Carlos Ramiro nos falou, sabe que esses portais de computador, de televisão, permitem que esses espíritos, depende do filme que você assiste, entre ali na sua casa e fique ali.
Se você gosta de filme de terror, você gosta de filme de, sabe, de sexo, de idolatrias de sexo, essas coisas, esses espíritos entram na sua casa, ficam escondidos atrás das coisas, na hora oportuna ele vai para cima de você. E se você observar o que nós estamos passando nesse momento, aqui no nosso planeta, o que a gente vê é isso. Você vê pessoas casando-se com bonecas. Você vê pessoas casando com robôs. Você vê pessoas no mundo hoje se vestindo de animais, dizendo que querem ser animais. Você vê pessoas na internet ali querendo ser adestrado para ser um cavalo, ser um cachorro. Outros querendo ser gatos, outros fazendo cirurgias plásticas para parecer essas Barbies aí da vida. Outros fazendo fisiculturismo e contraindo um câncer terrível dentro de você, suicidando-se, são suicidas. Sabe, os adoradores do corpo que ficam ali fazendo aquelas coisas loucas com o organismo deles, o corpo não aguenta aquilo. E aquilo não é bonito, não tem beleza naquilo, que aquilo não tem absolutamente nenhuma necessidade de alguém fazer aquilo. Aí chegam no mundo espiritual, aí se deparam com um ser totalmente deformado, aí ficam no desespero naqueles limbos, implorando por socorro porque cometeram suicídio, anteciparam o seu desencarne, por fazer essas loucuras. O conhecimento liberta, sabe? Eu fico, sabe, com pena. Sabe, gente, quando a gente vê o que aconteceu, por exemplo, com os imperadores romanos, com esses tiranos, todas essas pessoas, sabe, que cometeram esses assassinatos todos aí, a condição que eles chegam lá no mundo espiritual, o lugar aonde eles ficam, gente, é digno de dó. É digno de dó. Mas são os lugares que eles criaram para eles, e somente o tempo vai fazer com que eles mudem. Sabe por quê? Porque as palavras lá, sabe, que saem da boca para fora, não tem a mínima importância. Lá no mundo espiritual eles conseguem medir a densidade do sentimento que nós temos. Então, sabe, não adianta o bandido, a pessoa que rouba, mata, a pessoa que, sabe, que instiga os outros a se prostituir, a se drogar. Eles chegam lá, não, mas chega lá, eu falo que me arrependi, tá tudo certo e eu vou aceitar Jesus, tá beleza, não vou para aquele lugar não. As coisas não são bem assim. É a vibração que fica. Essa vibração demora milênios às vezes para mudar, porque o ser, ele não percebe o tempo passar. Mas o tempo passa porque depois ele vai tentar buscar algumas coisas relacionadas à memória dele e ele vai ver que o mundo mudou. As encarnações, todas as encarnações das nossas vidas, é para a gente apenas corrigir os erros que nós cometemos. Só isso. Você sabe que Barrabás, ele se arrependeu tanto, sabe? Quando ele, naquele momento que ele viu lá Jesus do lado dele, ele deu uma debochada. Mas depois ele se arrependeu tanto, que ele passou ali séculos e séculos tentando se perdoar por ter debochado do Cristo. Por ter debochado. Até hoje ele não se perdoou. Viu? Tá certo, gente? Então, sabe, quando as pessoas, sabe, gente, eu sou assim. Sabe? Quando eu não gosto de uma coisa, viu? Eu não assisto. As pessoas aí não estão felizes, não estão gostando daquilo que está sendo falado, entendeu? É só procurar outro caminho, só isso.
Certo? Certo? Entendeu? Você sabe que as pessoas ficam incomodadas com aquilo que se fala, por quê? Porque as pessoas acabam, né, se ofendendo, entendeu? Entendeu? A pessoa não sabe o que fala. É isso. Quando a gente fala, né, que vai construir ali, nós vamos fazer. Estava hoje conversando ali com uma senhora, nós vamos fazer esse hospital, né, esse centro, né, hospitalar, holístico, para poder ajudar as pessoas, certo? Você sabe que, vou explicar uma coisa para vocês. Você sabe o que é um Exu? Muita gente não sabe o que é um Exu. Exu são espíritos ligados a São Miguel Arcanjo que descem nas regiões do umbral para poder desfazer o mal que parte do coração deles lá para poder prejudicar alguém. O Exu, ele leva de volta o mal que alguém faz para você, uma tentativa de prejudicar. Agora, tem muita gente que utiliza o nome de Exu, entendeu? Sem saber o que é, achando que Exu de verdade, ele funciona como um agente secreto, certo? Do mundo espiritual, certo? Do mundo espiritual, para poder ajudar as pessoas. Só isso, né? Ó, tem gente que não sabe o que é. Tem gente que não sabe o que é. Certo? Tem gente que não sabe o que é. Tem gente que não sabe nada, aliás, né? Por quê? Porque falta estudar. Falta estudar. Falta estudar. Certo? Falta estudar. Só isso. Então, gente, quando alguém falar alguma coisa de Exu pra você, não fica com medo, não. Não tenha medo dessas coisas, não. Você tem que ter medo, por exemplo, da mentira. Mentira faz mal. A mentira faz mal. Entendeu? Agora, tem muita gente, por exemplo, que usa, por exemplo, o nome do seu Zé Pilintra para poder cantar a mulherada. Tem muita gente que usa de espíritos assim, que se fazem passar por outros para poder se aproveitar dos outros. É assim que acontece. Sabe quando a pessoa não tem competência para construir nada? Tem competência para poder fazer nada? Infelizmente é assim. Você sabe? Infelizmente. Então, sabe, é até uma afronta a nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé. É até uma afronta. Certo? Né? Entendeu? As pessoas não sabem. Não sabem. Quando Jesus diz, conheça a verdade, que a verdade te liberta, é importante você saber da origem das coisas. O Sr. Ramires sempre falou isso pra gente. Conheça a origem das coisas. A origem de tudo. Busque a origem das coisas. Que assim você vai saber exatamente o que é, quem são as coisas e tudo que está ao seu redor. Certo? Tudo que está ao seu redor. Tá bom? Você tem que estudar. Certo? Meu respeito, eu tenho todo o respeito por quem é da mesa branca, quem é kardecista, quem é espiritualista, tem todo o meu respeito. Quem sabe, quem é da Umbanda, tem todo o meu respeito. Tem muitos amigos umbandistas, tem muitos amigos do Candomblé, muitos amigos. Muitos amigos. Quando a pessoa começa a agir dessa forma, é muito estranho, né? É muito estranho. Lamentável. Tá certo? Então, gente, tá aí, ó.
Pra vocês não. Quem brinca com Exu vai se ver com Exu, tá? São guardiães. Tá bom, gente? Mas olha só. As nossas encarnações, elas são pra gente evoluir. Você sabe que a nossa mente, a nossa cabeça, ela consegue armazenar todas as informações de tudo que nós aprendemos nas nossas encarnações. Tudo. Tudo que aprendemos nas nossas encarnações, tudo. Fica armazenado aqui dentro de nós. Você sabe que nós utilizamos desses conhecimentos para nós evoluirmos. Agora, da onde você vem? Da onde é o seu passado? A nossa índole, o nosso caráter, ele é forjado ao longo das nossas encarnações. Quando a gente passa a conhecer, sabe, o que é certo e o que é errado, a gente passa a tomar as decisões corretas. Certo? A gente passa a tomar as nossas decisões corretas. Eu aprendi, veja só, que a gente não deve zombar nem de entidades, muito menos de pessoas. Então, o conhecimento espiritual que eu vou trazendo ao longo da minha vida, que eu fui trazendo, certo? Que eu fui trazendo, me faz entender as pessoas como elas são. Eu posso entender as pessoas como elas são exatamente por aquilo que elas demonstram ser. Simples assim. Quando Jesus fala, né, que os sujos se sujariam e os limpos se limpariam, aí eu vejo quando fala que 2/3, né, da humanidade, elas são pessoas, sabe, pessoas que já se perderam. Que nesse planeta, as pessoas talvez não tenham condições mais de evoluírem aqui. Então elas serão levadas para um outro planeta, sabe, para poder lá aprenderem a evoluir. Tudo que nós estamos passando aqui nesse momento, gente, há cerca de 500 anos, mais ou menos, isso aconteceu em Marte. Marte está apenas 500 anos na nossa frente. 500 anos. Não está tanto tempo assim na nossa frente, Marte. Marte está bem aqui do nosso lado. Sabe, é o nosso planeta irmão. Nós temos uma ligação muito grande, mas muito grande mesmo, com Marte. Como nós temos uma ligação muito grande com Vênus. São os planetas mais próximos aqui. São os seres que habitam tanto em Vênus quanto em Marte, que vão nos ajudar a fazer essa passagem, a enfrentarmos toda essa transição com toda essa tecnologia, sabe, tudo que está acontecendo hoje, sabe, com o nosso planeta, para ajudar a restaurar tudo aqui no planeta Terra. Tudo. Certo? Então a gente, através do conhecimento, através das obras de Ramatiz, entendeu? Através das obras de Ramatiz, a gente consegue entender, sabe, a evolução dos planetas. E nós, né? E nós estamos passando por esse processo de aprimoramento. Todos nós. Todo mundo está passando por isso. O que a gente tem que fazer? Aproveitar oportunidades. Nós estamos tendo a oportunidade derradeira. Sabe? A oportunidade final é agora. Ou a gente muda ou a gente muda. Cada um de nós, gente, tem o seu papel. Cada um de nós tem a sua missão. Você tem a sua missão, eu tenho a minha missão. É importante você saber disso. É importante você seguir os passos, sabe, da honestidade. Respeite as pessoas como elas são. Respeite. Viu? Respeite as pessoas como elas são. Deixe as pessoas expressarem aquilo que elas são naturalmente. É a forma de cada um demonstrar o que é. Simples assim. Você sabe que todos nós só viemos num caminho religioso e espiritual. Os caminhos que nós escolhemos. Outros escolheram o caminho da ciência.
Outros escolheram o caminho da política. Outros escolheram o caminho da filosofia. E vão evoluindo, querem evoluir desse jeito. Só que, veja só, conforme a gente vai aprendendo, que pela dificuldade de nós, viu? Da dificuldade, veja só, de lidar com pessoas. E quando, sabe, se você influenciar a pessoa erroneamente, você se torna responsável por todos os atos, viu? Por todos os atos que aquelas pessoas praticam sob a sua influência. Né, Sr. Roberto Pires? Se você for ler Ramatiz, Hercílio Mães, tá? Não vá atrás de outros por aí, não. Hercílio Mães, tá bom? Procure isso daí, tá? Procure entender. Então, sabe, diante das responsabilidades, por exemplo, de um líder religioso, a responsabilidade que ele tem com aquele rebanho é ensinar aquelas pessoas a buscarem o caminho da luz, o caminho da paz, ao respeito. Você sabe que o caminho que escolhe, por exemplo, o caminho da política, é cuidar das pessoas para que as pessoas tenham condições, certo? Tenham condições de viverem nos lugares onde estão, são administradores. Assim como aqueles que escolhem o caminho da ciência. Quem está no caminho da ciência, diante do quadro evolutivo da humanidade, o papel da ciência, o que é? É criar meios para que haja condições de vida aqui também, pela visão da ciência. Entendeu as coisas? Então, nós não estamos aqui para falar mal de política, nem mal de ciência, nem mal de religião, mal de nada. Sabe por quê? Porque todas elas ajudam a todos nós a evoluirmos. Apenas isso. Então, veja só. Eu aprendi o seguinte. Se eu não puder contribuir para o bem de alguém, eu não vou contribuir para o mal, de forma alguma. Se eu não puder ajudar, prejudicar, eu também não vou. De jeito algum. Certo? De jeito algum. Certo? O caminho da arte também, Sr. João Gabriel, só você ver pela inspiração a Mozart, a Beethoven, certo? A Grieg, a Villa-Lobos e tantas pessoas que realmente contribuíram para que através da arte trouxesse harmonia nos ambientes. Tá bom? Então, gente, contribuir para o mal, jamais. Eu sempre falo para vocês que uma coisa que eu faço, quando não souber o que falar, faz uma prece. Quando não souber o que fazer, faz uma prece. Quando não souber a direção de sua vida, faz uma prece. Só isso. Minha mãe sempre me dizia que quando eu não soubesse resolver uma coisa, para colocar tudo nas mãos de Deus. Que Deus é bom e Deus sabe o que faz e sabe como nos ajudar. Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas tudo aquilo que a gente não sabe, a gente faz assim: então Deus, está em suas mãos. Está em suas mãos. Tá certo? Então procure. Muito obrigado, Sr. Fernando. Deus te abençoe. O Brasil vai se tornar um país de muita luz, de paz, de harmonia. O Brasil vai socorrer o planeta Terra. O Brasil vai ajudar o planeta. O Brasil vai levar amor ao planeta Terra. O Brasil vai socorrer os habitantes da Terra. Essa é a nossa missão. Porque nós fomos socorridos pelos bondosos espíritos que estavam aqui no Brasil quando viemos para cá.
Nós viemos para cá e fomos ajudados. O mínimo que podemos fazer é ajudar tantos quantos nos for possível, tá bom? Quantas pessoas aí que estavam aí nos ofendendo, eu não tenho mágoa de ninguém não, porque não é uma coisa muito boa sentir mágoas não. Mas olha, aguenta firme. Aguenta firme. 7777. Olha quanto número 7 apareceu ali. Aguenta firme. Nós precisávamos passar por tudo isso para descobrirmos o quão forte nós somos. Tá? O quão forte. Nós nos descobrimos a nação mais poderosa do planeta. Tá bom, gente? Me perdoe por ter estendido um pouco mais. Já são 22 horas e 30 minutos. Vocês possam ter uma noite de paz. Tá? Tenha paz no seu coração. Quem quiser nos ajudar neste sonho, fique à vontade. Ter um local para a gente ajudar pessoas com todas as terapias, todas as formas existentes de cura, um local para a gente cuidar das crianças, uma escola de médiuns para a gente conversar sobre mediunidade, para que as pessoas possam cumprir suas missões do jeito que cada um tem a sua missão a cumprir. Eu aplaudo os médiuns que estão cumprindo sua missão. Que Deus os abençoe e continuem na sua missão. Não tenham medo de nada não. Não tenham medo não. Não há o que temer, sabe, como Jesus disse, que os Espíritos falarão por nós na hora que nós precisarmos. É desta forma. Que Deus os abençoe, bom descanso e até amanhã. Amanhã é um dia muito importante. Muito importante. Deus abençoe, gente. Fique em paz.